Bem, pessoal, continuando o nosso curso aqui, né, na área de cinemática dos fluidos, vamos agora para a parte 2. Até essa parte é um pouco mais tranquila, né, porque ela é, vamos dizer assim, mais contemplativa, certo? Mais teórica, do ponto de vista só da visualização, né? Então, o objetivo geral dessa aula é distinguir entre os diversos tipos de visualizações de escoamento, né, e métodos de representação gráfica das características de um fluido, de um escoamento de fluido. Tem uma percepção das diversas maneiras pelas quais os fluidos se movem e se deformam, né? Então, a gente vai ver aqui os fundamentos da visualização do escoamento e a representação gráfica dos dados de escoamento de fluidos. Então, como sempre, a nossa bibliografia é aí a do Sengel, certo? E vamos em frente. Então, nós estamos agora na parte 2, certo? A parte 1 do capítulo de cinemática dos fluidos lá do Sengel, a gente já viu, certo? Tanto a parte quanto um também de exercício. E agora a gente vai tratar da parte 2, certo? Então, vamos falar um pouco sobre linha de corrente e tubos de corrente, certo? Uma linha de corrente é uma curva que é tangente em todos os pontos ao vetor velocidade local instantâneo, né? Então, o que isso quer dizer? Então, a linha de corrente, ó, ela é uma derivada do deslocamento sobre a velocidade. Ou seja, é uma derivada do eixo x, dividido pela velocidade em x, do eixo y, dividido pela velocidade em y, e do eixo z, dividido pela velocidade em z, certo? Que a gente está chamando aqui de w. Então, as linhas de corrente são úteis como indicadores de direção instantânea do movimento do fluido ao longo do campo de escoamento. As linhas de corrente não podem ser observadas experimentalmente, exceto nos campos de escoamento em regime permanente, nos quais elas são coincidentes com as linhas de trajetórias e linha de emissão, né? Vai ver aqui um pouco mais na frente. Então, esse exemplo aqui, esse gráfico aqui, ó, nós temos as linhas de corrente, ó, que são essas setinhas aqui, certo? Que a gente aprendeu a determinar elas na aula passada, de exemplos, certo? De exercício. Então, a gente aprendeu a determinar como a gente calcula essas linhas aqui, dado as equações de deslocamento, né? Então, um tubo de corrente consiste em um conjunto de linhas de corrente, da mesma forma que um cabo de comunicação consiste em um conjunto de cabos de fibra óptica, né? Então, está bastante claro, certo? Então, o conjunto dessas linhas de corrente forma um tubo de corrente. Como as linhas de corrente são paralelas em todos os pontos à velocidade local, o fluido não pode cruzar uma linha de corrente por definição. Então, o fluido ele não pode fazer esse movimento aqui, ó, 90 graus nas linhas de corrente. Por extensão, o fluido dentro de um tubo de corrente deve permanecer lá e não pode cruzar a fronteira do tubo de corrente, né? Então, ele não ultrapassa essa fronteira de tubo de corrente. Em um escoamento em regime não permanente, o padrão das linhas de corrente pode variar significativamente com o tempo, né? Então, linha de trajetória, né? Então, uma linha de trajetória é a trajetória real percorrida por uma partícula de fluido, né? Então, você está vendo aqui as partículas de fluido ó, em uma trajetória, certo? Aqui no sistema de pistão-válvula. Uma técnica experimental moderna chamada de velocimetria de imagem de partícula, PIV, utiliza as linhas de trajetórias das partículas para medir o campo de velocidade ao longo de todo um plano de um escoamento, né? Aqui nós temos a linha de emissão. Uma linha de emissão é um conjunto das posições das partículas de fluido que passarão sequencialmente através de um ponto prescrito do escoamento, né? Então, você está aqui as linhas de emissão, certo? Você vê aqui nesse GIF, essas são as linhas de emissão. Se o escoamento é em regime permanente, as linhas de corrente, as linhas de trajetória e as linhas de emissão é a mesma coisa, certo? As linhas de corrente, as linhas de trajetória e de emissão são as mesmas coisas, certo? Num regime permanente. Já no regime não permanente, aí você tem algumas mudanças significativas nessas linhas. Linha de tempo. Uma linha de tempo é um conjunto de partículas de fluidos adjacentes que foram marcadas no mesmo instante, né? Interior do tempo. Então, ó, você tem uma linha de tempo no qual a velocidade é zero, depois eu tiro uma foto da linha de escoamento, né? No tempo T mais 1, T mais 2, T mais 3, certo? Então, as linhas de tempo são particularmente úteis em situações nas quais a uniformidade de um escoamento deve ser examinada, né? E aí nós temos as técnicas de refração para visualização do escoamento, né? Então, você tem um gráfico por sombra. A imagem produzida pelo método do gráfico por sombra
se forma quando os raios refratados de luz reorganizam a projeção da sombra em uma tela de visualização ou plano focal de câmera, fazendo com que os padrões brilhantes ou escuros apareçam na sombra, né? Então, você vê aqui. Isso é um tipo de gráfico por sombra. Então, a partir daqui, você consegue ter uma ideia de como está sendo a linha de trajetória, né? Certo? Do fluido que está passando por esse anteparo. Interfetometria, certo? Que é uma técnica de visualização que utiliza a variação das fases da luz à medida que esta passa através do ar, com densidades variadas, né? Então, ele varia aqui a densidade, ó. Por isso que varia as cores, como base para a visualização do escoamento. Então, ele é dessa forma aqui, é parecido com isso aqui, tá? Certo? O sistema. E você tem a imagem estereoscópica, né? Que é essa aqui, ó. Uma imagem estereoscópica, porém, envolve lentes ou espelhos e uma lâmina de faca, ou outro dispositivo selecionador para bloquear a luz refratada, né? Então, a partir disso aqui, ele consegue ver a fumaça, certo? Vamos dizer assim, do gás, né? Por essa imagem estereoscópica. Certo? Como gráficos aqui, né? A representação gráfica, nós temos o gráfico de perfil, que esse aqui que é bastante utilizado, certo? Vai ser bastante utilizado no nosso curso, que indica como o valor de uma propriedade escalar varia ao longo de uma direção escolhida no campo de escoamento. Nós temos o gráfico vetorial, certo? Que aqui são vários vetores. Um gráfico vetorial é uma matriz de setas que indica o modo e a direção de uma propriedade vetorial em determinado instante de tempo, certo? Também a gente usa elas aqui também, certo? E um gráfico de contorno, que aqui você tem os contornos, certo? Que determinados contornos desse aqui, ele já vai lhe dando dados, né? Também a gente utiliza isso aqui, também bastante. O gráfico de contorno mostra curvas de valor constante de uma propriedade escalar em determinado instante. Certo? Na próxima aula, a gente vê os tipos de movimento, deformação, de elementos de fluido, né? Vorticidade e rotacionalidade.